Milagre é tudo igual? Não, não. Existem milagres que basta uma palavra do Senhor e aquilo que não existia passa a existir. Mas a gente vai falar sobre uma categoria, vamos dizer assim, de milagres que dependem de uma semente. Sobre esse milagre que eu quero falar. Em Mateus no capítulo 14, vou dar algumas referências aqui. Mateus 14, 13, Marcos 6, 30, Lucas 9, 10, João capítulo 6, versículo 1. Vai falar sobre a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação. Jesus e os discípulos já estavam há muito tempo sem repousar, sem descansar, e o mestre chega para esses discípulos e fala: olha, convém que a gente se retire por um tempo e repouse, descanse. Mas as multidões, ao saber que eles estavam indo para um lugar mais deserto, mais distante, saem do seu ponto de origem e correm atrás de Jesus, e chegam até primeiro que o próprio Jesus. Após ministrar sobre a vida daquelas pessoas, os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, é melhor que nós venhamos a despedir essas pessoas, porque o trajeto é longo, eles não vão ter o que comer e a quantidade de pessoas é muito grande. Só para você ter uma ideia, eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Não existe uma logística para a gente alimentar esse povo. Jesus fala assim: não, a gente não vai despedir esse povo, deem vocês o que comer a eles. Mas como? Não tem, vamos trazer a linguagem de hoje, não tem nada aberto, não tem um mercado aberto, a gente não tem dinheiro para comprar para esse povo todo. E Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês têm à disposição? Jesus é surpreendido porque aparecem 5 pães e 2 peixes. Olha, os discípulos chegam para ele e falam: a gente tem 5 pães e 2 peixes aqui, é a única coisa que a gente tem. Acredito até como uma forma de justificar que a quantidade de suprimento que eles tinham era infinitamente inferior à quantidade de pessoas a serem alimentadas. Jesus pega aqueles pães, oferece, apresenta aos céus e parte e entrega aos seus discípulos. E a partir daí, eles começam a repartir entre aquelas pessoas, entre aquela multidão. Todos eles estavam assentados naquele campo e todos começaram a receber dos pães. E o surpreendente, Jesus, a partir daquele milagre, alimenta 5.000 pessoas com 5 pães. Embora a gente ache que o milagre da multiplicação, Jesus fez com que aparecesse 5.000 pães, e isso não é verdade, você vai ver, e a multiplicação em 5 pães repartidos, alimentar, satisfazer e sobrar, porque a Bíblia vai dizer que ainda sobraram 12 cestos de pães cheios. E o texto de Marcos, inclusive, vai dizer que aqueles peixes, foram repartidos entre todos. E o que eu tiro como lição disso? Essa é a tal semente do milagre que eu falei para você no início do vídeo. Existem milagres, o Senhor poderia fazer com que o pão surgisse dos céus, como para aquele povo que saiu do Egito para o deserto, melhor dizendo. Você vai lembrar que aquele povo sai do Egito liberto, eles não tinham o que comer e simplesmente Deus faz com que o pão, o maná caísse dos céus. Mas o milagre dessa vez foi diferente. O pão já existia, só que de uma quantidade pequena foi capaz de alimentar uma grande quantidade de pessoas. E que tal semente é essa? O Senhor quer usar coisas que você já tem. E a multiplicação existe, é operada a partir do momento que isso é repartido. Imagina se o dono dos 5 pães e 2 peixes guardasse só para ele. Ele seria saciado, mas mais ou menos 5.000 pessoas iriam para casa com fome. Isso não quer dizer que eles não teriam alimento em sua casa, mas o trajeto era muito longo. Então, a partir do momento que aquela semente foi colocada à disposição do reino de Deus, uma vez repartidas, ela foi capaz de cumprir com o seu propósito, com a sua finalidade. Então, Deus ele quer usar algo que você já tem. E a partir do momento que a gente compartilha, o Senhor multiplica. Eu não quero te dar aula de matemática, até porque não é o propósito. Mas você lembra
que a multiplicação, qualquer coisa multiplicada por zero, é zero. Isso significa que para multiplicar alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Se você tiver uma coisa, aquilo já pode ser multiplicado. Então, o que Deus está querendo falar com você? Às vezes, você acha que para alimentar uma multidão, abençoar uma quantidade de pessoas muito grande, você vai ter que dispor de recursos muito grandes, ou de muito tempo, ou de... Não, você vai ver que nesse vídeo de 5, 6 minutos, do meu tempo, eu ofereço para o Senhor e repartindo do meu tempo, o Senhor abençoa outras vidas, multiplica isso. Então o Senhor quer operar esse milagre através da sua vida e através de uma semente. Apresente essas sementes para o reino de Deus e essas sementes serão multiplicadas e assim repartidas, muitas e muitas vidas serão abençoadas. Tá bom? Eu não sei qual é a tua semente, mas você talvez saiba o que possa ser apresentado, repartido, multiplicado e abençoar uma quantidade enorme de pessoas, tá bom? Deus abençoe tua vida rica e abundantemente.